Deus quer que você reine. Cristo é a nossa redenção. Deus é justo e faz o pecador justo. Hoje com o pastor Joseph Prince. Glória a Deus. Aleluia. Feliz Ano Novo. Um abençoado e maravilhoso ano para todos vocês. Os que nos assistem pela televisão, um feliz Ano Novo. Deus tem falado e nos dado uma direção clara do que Ele quer fazer este ano. Eu quero que vocês saibam que isso é algo que muitos ministérios fazem em todo o mundo. O Senhor me levou muitos anos atrás até o lema do ano, e nós tivemos muitos já nos últimos anos. E o fato é que algumas pessoas, elas não acreditam que é necessário ter um lema para o ano. Eles acham que devemos deixar correr e voar como uma borboleta e não ter um tema específico para o ano. E assim eles podem seguir o caminho que desejarem seguir. Mas Deus sempre tem um plano, uma ordem divina. Deus é um Deus de ordem. Se você olhar para o livro de Apocalipse, você vai descobrir que nosso Senhor Jesus falou 7 mensagens diferentes para 7 diferentes igrejas locais. Fica claro, ele poderia ter falado uma mensagem que servisse para as 7, mas ele não fez assim. Ele tinha uma mensagem específica para a igreja de Laodiceia, uma mensagem específica para a igreja de Filadélfia, uma outra palavra para a igreja de Éfeso, e seus comentários, elogios e correções eram muito específicos para cada igreja e suas circunstâncias, ok? O Senhor tinha uma palavra, no livro de Apocalipse, diz assim: ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? E o tema deste ano também vai envolver aqueles que seguem nosso ministério mais de perto. E a verdade é essa, irmãos, a igreja que você frequenta pode determinar sua vida ou morte. Amém? Porque se a igreja não crê na proteção divina e disser coisas como: quando chegar a hora de você morrer, então você vai morrer. Isso não tem base bíblica, porque, irmãos, temos que seguir a palavra de Deus e não sermos preguiçosos. A palavra de Deus e a vontade de Deus são um. Deus não pode dizer algo na palavra e sua vontade dizer outra coisa. Amém? Portanto, tenha certeza que a igreja que você frequenta crê em toda a palavra de Deus. Mas não uma igreja que ensina: Deus cura, Ele pode curar se Ele quiser curar. Gente que pensa assim não vai orar quando você estiver enfermo. Eles vão esperar que Deus, se quiser, cure você. Se fosse assim, nós não precisávamos pregar o Evangelho para o mundo. Seria melhor ficarmos em casa e Deus, se quisesse, os salvava. Não, a ordem de Deus é pregar a sua palavra e a fé entra no coração e eles recebem, porque tudo que se recebe é pela fé. Isso também com a cura. Por que eu prego hoje? Para que a fé entre no seu coração, para você se preparar e se prevenir antes de acontecer. Deixe-me dizer para você o que eu vejo que vai acontecer. Uma certa manhã eu acordei e foi antes de orar pelo tema do ano. Antes de acordar, eu ainda estava adormecido, dormindo mais um pouco consciente. Mas o que inundou meu coração e minha mente foi o tema do ano. Eu vi o tema do ano. O interessante é que vocês que conhecem a minha história sabem que Deus fala comigo em sonhos. Mas quando prego, eu digo para as pessoas: não confie nos sonhos. Talvez porque eu pregue muito sobre não confiar em sonhos, Deus às vezes me dá sonhos. Isso é só para aqueles que confiam na palavra e não confiam nos sonhos. Mas o fato é que eu vi no meu sonho o tema do ano e também vi muita confusão acontecendo. Era como se o mundo estivesse fervendo
E o Senhor disse para mim, muitas coisas vão acontecer este ano. E quando você perguntar, por quê? Por quê? É por causa de Israel. E com respeito às pessoas que neste ano perderam entes queridos, que nesse ano que se passou perderam relacionamentos, eu tenho boas novas para você. Deus está se aprontando, dobrando as mangas. Deus está se aprontando para abençoar você com bênçãos maiores em 2015. Veja, a contradição que vimos é que ano passado vimos trevas no mundo e grande luz na casa de Deus. Essa foi a contradição. Assim, os pregadores podem pregar sobre as trevas no mundo, coisas que Deus mostrou para eles. Sim, são assuntos para os homens orarem, não são para que sejam pregados. Eu tenho ido à conferência, escutado palavras, e eu digo, essa palavra não é para esse grupo. É uma palavra para a liderança. E quando eu ouço, parece que ele está pregando para ele mesmo. E os que ouvem ficam sofrendo, porque prega uma mensagem que Deus deu para ele pessoalmente, e ninguém entende o que ele está dizendo. Mas o fato é esse, irmãos, precisamos falar aquilo que Deus nos mandou falar. Eu gostei de um testemunho que chegou às nossas mãos recentemente, na verdade ontem. Esse testemunho acabou de chegar, e esse homem resumiu os últimos anos de sua vida. Ele reside na Flórida. E ele diz, eu comecei a assistir o programa do pastor Prince em outubro de 2011, assistia antes de ir para o trabalho. Tinha 22 anos e me sentia condenado com coisas que fiz no passado, odiava o meu trabalho porque o meu patrão fazia minha vida miserável e não conseguia outro trabalho. Assistir e ouvir as mensagens de graça mudaram a minha vida completamente. Eu aprendi a descansar. A primeira coisa que ele fez foi, aprendeu a descansar. Aprendi a descansar e deixar Deus trabalhar em mim e guiar. Entenda bem, porque deixamos o ano da glória maior em 2014 não significa que não vamos viver mais a glória maior. Deus não esvazia para encher. Deus adiciona. Adiciona a fé, a virtude, a excelência moral. Deus adiciona, você entende? Apesar de estarmos em outro ano, as bênçãos dos anos anteriores ainda estão sobre nós. O ano da frutificação, o ano da chave de Davi que abre as portas. Amém? O ano da glória maior, as bênçãos continuam. E também o tema deste ano. Mas vejamos o testemunho. Eu amo a forma como ele compartilha, é como uma parábola. Ele disse, eu aprendi a descansar e deixar Deus trabalhar em mim. Eu continuei no meu trabalho, e como não havia muito trabalho, eu podia ler a Bíblia e ouvir as mensagens da graça. Ele disse, aprendi a descansar. Ouvindo os meus sermões, ele disse que aprendeu a descansar. Se esse é o resultado de você ouvir a minha pregação, então afirmo, quando você descansa, Deus trabalha na sua vida. E quando você trabalha, Deus descansa. Essa declaração agora é muito popular entre outros pregadores, mas o autor sou eu. Anos atrás, e eu vou mostrar para você de onde eu tirei essa declaração da Bíblia. Anos atrás, Deus disse, filho, se você trabalhar, eu descanso. Mas quando você descansa, eu trabalho. Desde então, eu tenho pregado que quando você descansa, Deus trabalha. Quando você trabalha, Deus descansa. Isso se tornou tão popular, se tornou o tema de muitas pregações, mas só para você saber, fui eu que criei isso. Mas me alegro. Me alegro porque essa declaração não é minha, ela vem do Senhor. Vou mostrar de que versículo vem. Alguns que escutam não sabem onde está o versículo que fundamenta a declaração. Se encontra na Bíblia, ok? Aprendi a descansar e deixar Deus trabalhar em mim e me guiar. Continuei no meu trabalho. Como não havia muito trabalho, podia ler a Bíblia e ouvir as mensagens da graça. Venci muitas batalhas na minha mente, meditando na palavra de Deus dia e noite. 2012 foi o ano dos frutos incessantes para mim. Nosso tema de 2012 foi o ano dos frutos incessantes. E foi assim comigo. O pastor disse no início do ano que devíamos orar por 3 coisas que queríamos que acontecesse naquele ano. As pessoas da América também estão recebendo. A igreja New Creation não somos só nós. A frequência da igreja não são somente 30 mil, são mais. Não sabemos o tamanho da igreja. Ok? Glória a Deus.
Pedi 3 coisas. Pedi uma mulher que compartilhasse o meu desejo de ouvir a mensagem da graça. Pedi por aumento de salário ou por uma mudança na minha posição. Tive um corte no salário e não estava ganhando como eu ganhava quando comecei. O último pedido foi um relacionamento forte com o Senhor. Esse é o lindo pedido. Em março ou abril do mesmo ano, comprei o sermão do pastor Prince, falando franco com os solteiros. Me senti renovado depois de ouvir e vi de outra forma o namoro. Em junho, reencontrei a minha amiga da escola, Rochelle, e começamos a namorar. Deus estava no relacionamento, ensinando e guiando. Eu queria propor casamento a ela, mas não tinha dinheiro para isso. Mais adiante, naquele ano, recebi aumento no meu trabalho. Além disso, meus amigos de trabalho pediram para eu preparar lanche para eles depois de verem a comida saudável que eu comia. Com isso, comecei a ganhar $1.000 todos os meses a mais. Em junho de 2013, um ano depois de começarmos a namorar, eu propus casamento a Rochelle, 2013. Qual o tema daquele ano? O ano da chave de Davi, portas abertas. Certo? Eu propus. Nós nos casamos em fevereiro de 2014. Se casaram em fevereiro de 2014, o ano da glória maior. Conseguimos pagar a casa, o casamento, o novo carro, ainda sobrou pelo favor de Deus e por seus milagres. Meses depois, descobrimos que Rochelle estava grávida. Antes de dar essa notícia, sua mãe pediu para ser gerente da empresa dela e isso significou maior salário. Então descobrimos que ela esperava gêmeos. O ano da glória maior. Foi o ano da glória maior. Estamos felizes pela vinda dos nossos filhos. O que Deus dá é sempre bom. O ano da glória maior foi incrível. Obrigado, pastor Prince, por compartilhar a mensagem da graça. Mudou minha vida completamente. Continue, continue. Glória a Deus. Aleluia! O tema desse ano, quando você ouvir, você vai dizer, uau. Pastor, o senhor já pregou esse sermão antes, mas Deus está dizendo que esse é o seu ano para que isso aconteça. Você está pronto? É o ano da sua restauração. O ano da sua restauração. Tudo que foi roubado, defraudado, enganado, tirado pelos homens ou pelo diabo, Deus vai restaurar. Agora, note que eu não falei que o diabo vai restaurar. Muitas vezes nós envolvemos o diabo nisso. Tentamos envolver o diabo e sempre ele está presente em algum lugar. Para Deus ele é um ninguém. Ele está presente, eu não estou dizendo que o diabo não existe. Ele está por trás de muitas coisas ruins que acontecem, mas irmãos, nós aprendemos que quando Cristo morreu na cruz, alguns dizem que Cristo estava pagando para o diabo, que era o mestre dos escravos, para soltar-nos da prisão do pecado. Não, 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 não. O diabo não é tão poderoso. Ele não estava nessa equação. Na cruz de Cristo foi o amor de Deus pagando o resgate para a santidade de Deus, para a justiça de Deus. Tudo é Deus. Deus é amor, Ele não quer nos destruir. Deus quer nos abençoar mais e mais. Deus quer nos abençoar em todas as formas. Ele é amor, mas sua justiça, sua santidade. Porque Deus, sendo santo, não pode deixar passar um vestígio, uma partícula de pecado. Mas porque Deus é um Deus de graça, Ele pode perdoar tudo. Amém? Deus não pode fingir que não existe pecado na sua vida. Deus não negocia com pecado. Mas o que Deus não pode fazer, Ele não pode ignorar o pecado, mas Ele pode expiá-lo. E Ele fez isso judicialmente na cruz do Calvário. Posso ter um amém? Essa mensagem é verdadeira. Por isso devemos ser gratos pela santidade de Deus. Porque a morte de Cristo na cruz, ao derramar seu sangue, todas as exigências da justiça de Deus e de sua santidade foram cumpridas em nosso lugar, através do sangue derramado do Cordeiro. Hoje a justiça de Deus está satisfeita. Deus não tem mais uma espada nas suas mãos, não existe julgamento sobre a nossa cabeça, não existe mais nenhuma condenação. Nós temos o favor de Deus, isso não pode ser quebrado. O contínuo favor de Deus. Posso ter um amém? Este vai ser o ano da sua restauração. Eu vi a palavra restauração e vi a palavra sua restauração.
Deus disse, essa é minha restauração e não a restauração do homem. E me lembrei de todas as minhas pregações sobre restauração, principalmente nos anos 90, quando preguei sobre esse assunto. Já pregava isso nos anos 90. E eu me lembro que uma das primeiras revelações que Deus me deu sobre a restauração é esta. Quando o homem restaura, e eu usei essa ilustração nos anos 90, quando o homem restaura uma cadeira, essa cadeira não é mais a mesma. Não é como a original. Algo fica diferente. Quando você conserta um casaco, ele não fica como era antes. Se você olhar cuidado, vai ver as costuras. Mas quando Deus restaura, fica sempre de melhor ou de maior qualidade ou quantidade, ou ambas. Em alguns casos diminui a quantidade. Você perde a esposa, você perde um ente querido, você perde o marido. Deus não dá a você 7 maridos. E homens, Deus não vai dar 5 esposas. Amém? Deus vai dar um relacionamento de qualidade, que será 7 vezes melhor. Amém, irmãos? Nós sabemos disso e hoje eu vou mostrar o fundamento, mas vamos falar deste ano de 2015. Vejamos o que Deus tem para nós. Você está pronto? Em primeiro lugar, Ele vai restaurar para você, e somente Deus pode fazer isso. Nenhum profissional poderá fazer isso para você. Joel 2:25. Assim vos restituirei os anos. Ele vai restituir os anos consumidos pela locusta voadora, a devoradora, a destruidora e a cortadora, o meu grande exército que enviou contra vós. Deus diz, vocês se rebelaram contra mim, pecaram contra mim, e vocês não pensaram que, quando fizeram isso, eu continuei sendo Deus. Eu amo vocês. O tempo não existe para mim. O tempo, contudo, existe para vocês. Todas as vezes que se envolvem em pecado, todas as vezes que permitem o pecado, vocês retrocedem. Os tempos gastos no pecado são tempos perdidos. Os anos gastos no pecado são anos perdidos. Mas Deus é bom e diz, se retornar a Ele, se confiar nele, Ele pode até mesmo restituir os anos. Está no plural, irmãos? Está no plural, os anos. Se Deus diz que vai restaurar os anos, Ele vai restaurar os anos. Eu tenho vontade de parar aqui e dizer para você que alguns humanistas tentam encontrar falhas na Bíblia e dizem, a Bíblia aqui em Juízes e esse outro texto aqui em Atos parece diferente, tem alguns anos que estão faltando. Bem, veja, os anos que faltam são quando Israel estava no cativeiro. Antes de Deus levantar um outro juiz, eles ficaram em cativeiro por 20 anos, por 50 anos, e Deus levantava outro juiz, como Sansão. Se você adicionar todos os anos de escravidão, vai encontrar os anos que os críticos dizem que estão faltando. No que se refere a Deus, quando as pessoas estão fora de comunhão, quando não estão com Ele, esses anos são anos perdidos. É tempo perdido. Bem, no nosso tema para o ano de 2015, nós vamos dizer nunca mais. Nunca mais, amém? Esse versículo que vou compartilhar agora veio a mim, primeiro, com respeito à restauração. Eu já tinha acordado depois de ver a palavra restauração. Eu vou contar um pouco do meu sonho depois, mas um dos versículos que me veio foi esse. Deus falou ao meu espírito. Eu já tinha lido esse versículo no passado, mas nunca tinha dado importância a ele. Mas o versículo ficou no meu espírito e o versículo era esse. Ninguém diz restitui. E senti que esse é um clamor do coração de Deus. O povo não está crendo que Ele pode restaurar. Muitos estão pensando naturalmente. Ninguém busca restauração, por isso estão aprisionados. E eu comecei a procurar por esse versículo e, apesar de ter já lido antes, mesmo tendo lido, eu não sabia onde estava localizado na Bíblia. Não é um versículo que eu havia pregado sobre ele. Finalmente, eu o encontrei e é exatamente o que eu escutei. Está em Isaías 42:22. Mas este povo é um povo roubado e saqueado. Já se sentiu roubado e saqueado? Ultimamente, não importa se foi pelo homem ou pelo diabo, ok? Todos estão enlaçados em cavernas, escondidos em cárceres, são postos por preso e ninguém há que os livre por despojo. E ninguém diz restitui. Ninguém diz restitui. Para que você diga restitui, você tem que crer que Deus é aquele que restaura. E desde então,
nessas últimas semanas, melhor, nesses últimos dias, desde que eu recebi essa palavra, tudo que acontece na minha vida, eu digo, Senhor, restaura. Tudo que acontece, por exemplo, se eu esqueço algo, eu digo, Deus restaura, restitui a minha mente, restaura, restaura. Tudo digo restitui. A Bíblia diz que ninguém diz restitui. E me veio uma ideia na cabeça. Pensei na palavra restitui, no meio um grande T em forma de cruz e as outras letras menores ao lado. De qualquer forma, esse é o ano da sua restauração. Veja esse vídeo. Tudo será restaurado. Todos os pedaços, tudo que foi quebrado será restaurado. Amém? No ano da sua restauração. Ok. Uma outra área que Deus quer restaurar, na verdade, Ele quer restaurar todas as áreas da sua vida, mas queremos enfocar essas áreas que são importantes. Ele vai restaurar os anos, o próximo ponto, Ele vai restaurar a sua alma, a sua mente, as suas emoções, que não estão em sintonia com o Espírito Santo. Você só vive deprimido, cheio de pensamentos negativos. Ele vai restaurar sua alma neste ano, certo? Salmo 23, refrigera a minha alma, nefesh. Ele restaura a nossa alma, no hebraico nefesh. Amém? A terceira área que ele vai restaurar é essa. Isso é muito interessante. A terceira área está em Jeremias 30, 17. Farei cicatrizar o seu ferimento e curarei as suas feridas, declara o Senhor. Quando li esse texto, curarei as suas feridas, Deus trouxe a meu espírito e disse que são as pessoas que têm crido e crido e crido e têm dito, onde está a manifestação? Feridas nesse texto são doenças crônicas, enfermidades crônicas, males crônicos. Agora, eu vi a palavra feridas e Deus me falou, mesmo antes de ver no hebraico, certo? E Deus disse, essas feridas se referem a doenças crônicas. E eu comecei a pesquisar na palavra de Deus e olha o que eu encontrei. E essa não é a palavra hebraica coli, quando se refere a Cristo levando nossas enfermidades, mas é a palavra que foi usada em Deuteronômio 28, que se refere àqueles que se rebelassem, desobedecessem suas leis. Ele diz que seriam amaldiçoados com doenças graves e persistentes. Doenças graves e persistentes é a mesma palavra no hebraico para feridas nesse texto. Mesmo antes de pesquisar o hebraico, Deus disse para mim que curaria doenças graves e persistentes. Você acredita que Deus pode restaurar outras áreas, mas essa não. O médico disse que você vai ter que conviver com isso e tomar remédio o resto da vida. Deus está lhe dizendo, eu vou restaurar sua saúde e eu vou curar dessas feridas. Preparem-se, irmãos, preparem-se. Ele vai restaurar os anos, restaurar sua alma, sua mente. Deus me disse que alguns de vocês chegaram a um ponto em que vocês dizem, eu tinha uma mente muito boa, mas ultimamente eu não me lembro nem mesmo das coisas mais básicas. E o diabo vem e diz para você que você está demente. Certo? E o diabo diz que você tem Alzheimer's. E o diabo usa toda sorte de termos médicos e ele nem sabe mais de que doenças ele se refere. Assim, o diabo tem dito essas coisas, mas eu estou aqui para dizer que Deus quer restaurar a sua mente. Refrigera a minha alma. A palavra nefesh no hebraico não é somente a alma, são as emoções e a mente. A alma é a parte emotiva do homem. Deus restaura o seu vigor. E o incrível é que, quando Deus restaura, a qualidade fica melhor. Eu me recordo que quase perdi a minha mente quando era um adolescente. Eu pensava que tinha pecado, pecado imperdoável. Minha mente estava tão confusa que eu não conseguia estudar. E eu podia ter me saído melhor nos meus estudos, mas eu tive esse problema. Você sabe que existem posições nas classes, e eu era sempre número 1, número 1, número 1, às vezes número 2, sempre entre os 5 melhores. Mas durante o tempo que tive esse problema, eu caí muito. Eu dizia para mim mesmo, eu sou a pessoa mais burra que existe, não consigo nem mesmo concentrar.
Eu lia a Bíblia e não entendia, nada passava na minha mente que eu conseguisse reter. Isso era naquela época, quando eu era um jovem ainda. Hoje, quando eu leio a palavra, os versículos vêm à minha mente. Eu nem sempre sei o capítulo, o versículo, mas os versículos estão na minha mente. Hoje, quando alguém fala comigo a respeito de um assunto, a minha mente vai diretamente para a passagem e para a interpretação. Entende? Eu sei que isso é um dom, irmãos. Por isso eu prego sem esboço. Não estou tão mal para alguém que, quando era mais jovem, não conseguia nem se concentrar, e hoje, ainda sendo muito jovem, hoje minha mente é muito boa, às vezes eu me adianto muito porque tenho muitas revelações para compartilhar. Assim é quando Deus restaura, a qualidade é melhor. Eu não recomendo que pastores não usem esboços. No meu caso é um dom, não é algo que aprendi. Eu não li um livro chamado Como Ter Memória Superpoderosa. Eu não li, ok? E não me utilizo de nenhuma técnica. É um dom de Deus. Alguns fazem com muito esforço. No meu caso é sem esforço. E vem de Deus. Se o diabo está dizendo para você que você está perdendo a sua mente, você está ficando velho muito rapidamente, isso não é verdade. Deus restaurará sua alma este ano. E lhe dará uma mente que é mais forte, mais exata do que quando você era jovem. Ele o trará de volta para os dias da sua juventude. E sua carne se renovará como a da criança. Eu citei um versículo da Bíblia do livro de Jó. Sua carne se renova voltando a ser como a de criança. Ok, glória a Deus. Essas são as áreas principais. Ele restaura os anos perdidos. Ele restaura a sua alma. Isso inclui o coração quebrado. E também restaura a sua saúde. E cura as suas enfermidades crônicas. Amém. Eu mencionei que Deus restaura e quando Deus faz isso é melhor em qualidade. Quem não sabe de onde eu tirei isso, eu tirei da lei de Deus. Alguns dizem, mas o senhor não ensina sobre a lei? É assim que se ensina sobre a lei. Veja aqui em Êxodo 22. Se alguém roubar um boi ou uma ovelha, é a lei mosaica. Se alguém roubar um boi ou uma ovelha e abatê-lo ou vendê-lo, terá que restituir 5 bois pelo boi, 4 ovelhas pela ovelha. Essa é a lei de Deus. Nosso Deus é o Deus que diz, eu não vou dar para a pessoa que foi roubada somente uma ovelha, pela ovelha que perdeu. Não, por causa do crime que cometeram com ela, ela vai sair no lucro. Vocês me escutam, irmãos? Se você perdeu um boi, você vai receber de volta 5 bois pelo que perdeu. 4 ovelhas por aquela que roubaram. Por que a diferença? 5 bois por um boi. 4 ovelhas. Quem é maior, o boi ou a ovelha? O boi. Deus diz para mim, quanto maior a perda, maior a restauração. Quanto maior for sua perda, maior a restauração. Se você perdeu um filho, perdeu um marido, perdeu um pai, é óbvio, irmãos, que você não vai receber seu pai de volta, mas vai receber relacionamentos que vão suprir 100 vezes o relacionamento de um pai. Se você é uma jovem, se você é um rapaz, e você diz, não tenho mais pai, não, 1000 vezes não. Você tem 100 pais. Continue vindo para os nossos programas de adolescentes e jovens, e você vai encontrar o amor de pai que talvez você não tenha em casa. Amém. Deus pode restaurar. Mas comece a dizer, restitui. Amém. Diga outra vez. Diga, restaura. Senhor, restaura. Eu falei sobre a mente. Coloque a mão na cabeça e diga, restitui. Oh, fique de olho, fique de olho. Quando Deus restaura é 5 por 1. Eu penso que esse homem que foi roubado desse boi, depois de receber 5 por aquele que foi abatido pelo ladrão, um dia ele está em casa e diz para sua esposa, Marta, sim, Shalomo, estou tão feliz porque fui roubado. Por que, amor? Bem, se não tivesse sido roubado, não teria 5 bois. Está certo. Veja, Marta, aquele boi estava fraco, estava velho. Não produzia muito. Se ele tivesse morrido, não teríamos nenhum boi. Mas agora,
Nós temos 5 bois. Me alegro pelo ladrão. Vai ser assim com você. Vocês me escutam, irmãos? Amém? Vamos dar louvor a Deus. Aleluia! Onde o pecado abunda, a graça superabunda. Deus que fez assim. Algumas pessoas ouvem as minhas palavras com certa reserva e dizem que eu não devo usar essas passagens porque é lei, mas eu uso porque aqui temos um princípio. Dizem que não ensino a lei, mas é assim que se ensina a lei. Você destaca Cristo, você tira princípios da lei. E eu vou mostrar que o apóstolo Paulo fazia isso. Você está pronto? Em 1 Coríntios ele disse, quando falava a respeito das pessoas que pregavam o evangelho e precisavam do seu sustento. E o que ele fez? Ele arguiu usando a lei. Paulo arguiu usando a lei. Ele era um pregador da graça como eu, mas ele usou a lei, é assim que ele falou. Capítulo 9:8. Não digo isso do ponto de vista meramente humano. A lei não diz a mesma coisa? Pois está escrito na lei de Moisés, não amordace o boi enquanto ele estiver debulhando o cereal. Ele cita Deuteronômio, é a lei de Moisés. E o que ele está dizendo é que quando o boi percorre debulhando o cereal ao redor da pedra de moinho e ficam muitos grãos ali no solo, não amordace o boi enquanto ele estiver debulhando o cereal. Se ele quiser comer, deixe-o comer. Eles amordaçavam a boca do boi porque queriam todos os grãos que ficassem lá. Queriam tudo. Deus dizia para serem generosos com os bois, segundo a lei. Era uma lei para cuidar dos animais. Parece só um cuidado com os animais, mas depois Paulo fala pelo Espírito. Por acaso é com os bois que Deus está preocupado? Deus está falando de bois? Existe uma revelação mais profunda na lei. Quem são esses bois? E ele fala a respeito daqueles que são ministros em tempo integral. Ele continua dizendo, ou não diz certamente por nós, é porque Deus se preocupa com os bois? Ou Deus está dizendo isso por nós? Certamente por nós está escrito, porque o que lavra deve lavrar com esperança e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. E se nós semeamos as coisas espirituais, pregamos para você, abençoamos você com a palavra de Deus, será muito que de vós recolhamos as carnais? Ele está dizendo que os que trabalham em tempo integral precisam ser cuidados financeiramente. Isso foi tirado da lei. Em 1 Timóteo 5,17, Paulo diz, os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra. Isso vem da Nova Versão Internacional. E outra versão diz, dignos de duplicada honra. A palavra honra, no grego, fala de remuneração. A Bíblia diz isso, que eles devem ser bem pagos e respeitados, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina, porque diz a Escritura, não ligarás a boca do boi que debulha. Uou! Também diz, o que trabalha é digno do seu salário. E essas foram palavras de Jesus. O fato é que Paulo argumenta usando a lei. Ele não está falando aqui dos bois, está falando de um princípio mais profundo. Você está vendo isso, irmão? Você está aprendendo? Deus vai restaurar tudo que você perdeu. 5 por 1, 4 por 1. O que você acha disso? Se não for em termos de quantidade, vai ser de qualidade. Posso ter um amém? Você me está acompanhando até aqui? Alguns de vocês dizem, pastor, o senhor está vendo isso acontecer? O irmão que eu mencionei antes de conhecer o tema do ano de 2015, ele foi restituído. Deus lhe restituiu. Ele tem uma esposa, ele tem filhos, não somente um, mas ele tem gêmeos. Na área que você é fraco, você será forte, mais forte, quando chegar a restauração. Mas muitos desistem porque ouvem dos médicos que o problema é crônico. Tudo depende. Ou nós ouvimos os doutores e eles fazem o melhor que eles podem. Graças a Deus pelos doutores, eles são ministros de Deus, eles querem o bem, mas eles são limitados. Ou você escuta a palavra de Deus. Me acompanha? Existe um princípio na Bíblia, no livro de Levítico. Eu vou abordar a lei de novo. E tudo isso vai acontecer nesse ano. Vai acontecer nesse ano. Levítico 5. Eu vou falar da lei da oferta pela culpa. Já falei desse assunto algumas vezes. O que vou compartilhar vai abençoar você. 2 formas de apresentar a oferta
pelo pecado a Deus. Oferece porque pecou e é culpado. Assim, incomoda você. A culpa incomoda você. Pecados não intencionais também são pecados. É bom que Deus incluiu também os pecados não intencionais. Significa que quando eu venho a Deus com o meu sacrifício, Jesus, eu sei que o que Ele fez também cobriu meus pecados não intencionais. Isso produz alívio, paz para o coração e tranquilidade para a minha consciência. Deixa o meu coração pacífico e feliz. Posso ter um amém? É bom saber que não são somente os pecados que nós reconhecemos e confessamos que são perdoados por Deus. Você sabia que Deus perdoa mais pecados do que os que você confessou? Deus perdoa até mesmo os pecados não intencionais, pecados por ignorância. Vemos isso aqui. Quando alguém sabe que algo está errado, mas não sabe exatamente o que é, o Senhor disse a Moisés, quando alguém cometer uma ofensa, pecando sem intenção em qualquer coisa sagrada ao Senhor, aqui fala de uma ofensa contra o Senhor, diretamente. Depois veremos ofensas contra homens. E ambos envolvem restauração. Vejamos. Trará o Senhor um carneiro do rebanho sem defeito. Um carneiro, isso representa Jesus. Quando pecar, lembre, Deus olha para Cristo e perdoa você. Se Deus olhar para você, você está perdido. Mas olha para Jesus na cruz e perdoa você. Ele é o Cordeiro sem defeito, sem qualquer falha. A Bíblia diz sem qualquer mancha. Sem defeito fala do exterior, sem manchas do interior. Se usar um raio-x, não vai encontrar nenhuma mancha. Cristo não tem defeito nem mácula. Glória a Deus. Diz, avaliado em prata com base no peso padrão do santuário como oferta pela culpa. O próximo versículo. E fará restituição pelo que deixou de fazer em relação às coisas sagradas de Deus. Você sabia que no nosso melhor momento de louvor, na nossa comunhão com Deus, no nosso serviço para o Senhor, existem distrações, orgulho e egoísmo. São pecados contra o Senhor, pecados que Jesus cobriu lá na cruz. E aqui diz, fará restituição pelo que deixou de fazer em relação às coisas sagradas. Fará restituição, restauração, é a mesma palavra, mesmo significado. E acrescentará 1/5 do valor e o entregará ao sacerdote. 1/5 é 20%. 1/5 é 20%. Em outras palavras, ele fala restituição total, certo? Se fosse a Moisés para que ele avaliasse a transgressão, Moisés analisaria e julgaria e diria, traga um cordeiro e adicione 100 shekels. Essa é a restituição total, mas você tem que adicionar 1/5. Isso perfaz 120%. Agora você vem ao Senhor e o Senhor é o que lucra. Este fará propiciação por ele com o carneiro da oferta pela culpa e ele será perdoado. Aqui são usados carneiros, é usada a prata, mas são elementos que representam o que Cristo fez por nós no Calvário. No Calvário, o Filho de Deus restaurou tudo. Tem um versículo que você precisa conhecer. Salmos 69, versículo 4. Esse salmo é messiânico, quer dizer, fala de Jesus. Davi estava cheio do Espírito quando ele revelou o coração de Jesus. E é isso que Jesus disse, os que sem razão me odeiam. Lembre-se dessa parte. E a última parte do versículo 4. Sou forçado a devolver o que eu não roubei, disse o Senhor Jesus Cristo. Ele não roubou, ele não defraudou, ele não enganou, mas ele restaurou aquilo que não havia roubado. Em outras palavras, quando falamos que ele é o nosso substituto, isso significa que não somos nós que restauramos. É ele que restaura, porque ele veio para ser o nosso substituto, para restaurar aquilo que ele não roubou. Vocês me escutam? Para provar que este salmo é um salmo messiânico, esse versículo foi citado. É o único lugar que lemos que ele foi odiado sem causa, mas foi citado no Evangelho de João. Quando Jesus instituiu a ceia, ele disse isso.
Ele disse: odiaram a mim e a meu pai. Mas isso aconteceu para se cumprir o que está escrito na lei deles: odiaram-me sem razão. Se fizermos uma análise cuidadosa, veremos que essa parte foi uma citação do Salmo 69. Você me acompanha? É o Senhor dizendo: sou forçado a devolver o que eu não roubei. Irmãos, olha aqui para mim. Mesmo sendo sua falha, Deus vai restaurar. O texto que lemos se refere à ofensa contra Deus. Quando você peca contra as coisas sagradas de Deus, Deus tem lucro. Deus lucra. Vou dizer algo, não quero que você fique confuso. Sou estranho quando ouvimos pela primeira vez. De certa forma, eu me alegro que Adão pecou. Porque antes de Adão pecar, ele era uma criatura e Deus era o Criador. Não era um relacionamento de família. Não existe registro de que Adão era cheio do Espírito. Deus soprou para dar a ele o Espírito, e todos os homens têm, sejam crentes ou não. Ele não tinha um relacionamento. Adão possuía a terra, mas não possuía o céu. Adão controlava a terra, mas não era co-herdeiro com Jesus Cristo. Adão era um ser criado, mas eu e você somos novas criaturas. Deus ganhou uma família através da obra do Calvário. Deus ganhou mais pela redenção do que perdeu pela queda. Se Adão permanecesse obediente a Deus, hoje Deus não teria uma família. Você já pensou nisso? Alguém pode dizer: pastor, se Adão não tivesse pecado, estaríamos ainda no paraíso. Sim, entendo o seu raciocínio. Quantos se alegram porque eu penso esse tipo de coisas? Ok? Se não pensar, eu penso por você. Seria bem melhor, pastor, se Adão não tivesse pecado. Tudo seria bem melhor, pastor. Teremos saúde e prosperidade. Adão teria 6.000 anos de idade, bem novinho. Ele estaria aqui. Mas, irmãos, escutem. Se não fosse Adão, seria outra pessoa. Porque no paraíso existia um lugar que era proibido. Na casa do Pai não existem áreas que são proibidas. No paraíso tinha uma serpente. Na casa do Pai não tem serpente, irmão. No paraíso, tudo, absolutamente tudo, dependia de um elemento muito frágil. No jardim, tudo dependia de algo muito frágil, a obediência a Deus e não comer da árvore. Se Adão não tivesse pecado, seu filho também não, seu neto também não, alguém teria pecado. Você imagina estar num ambiente que não é seguro? Eu e você hoje não possuímos somente a vida física que Adão tinha, nós temos vida eterna. Irmãos, nossa vida continua. Mesmo para aqueles que foram vítimas de uma tragédia, eles não experimentaram as agonias da tragédia. Por exemplo, um desastre de avião. No momento, eles desaparecem. Os corpos estão lá, eles estão nos céus. O que eles percebem é: eu estou vivo, que bom! E Deus diz: você sofreu um acidente de avião. Ok? Você me acompanha? Vamos falar da proteção divina em outra ocasião. Estou falando daqueles que morreram em Cristo. Eles não experimentaram a morte. A morte é uma sombra. A morte não triunfa mais. A morte não tem mais força. Cristo conquistou a morte. Assim, irmãos, no céu, na casa do Pai, não existe nenhum lugar proibido. A serpente não está lá. A serpente estava no Éden. Pensando bem, lá não era um lugar seguro. Deus lucrou com a obra de Cristo. Agora Deus tem uma família. Você e eu. Ele está feliz por ter uma família. Deus colhe uma colheita farta de louvor e de adoração ao seu nome da parte dos que foram redimidos, mais do que da criação original. Se Adão não tivesse caído, os anjos adorariam a Deus, mas não poderiam cantar a canção dos redimidos. O doce som dos redimidos, os sons da graça. Deus diz: cante uma nova canção, um cântico novo.
Angels never know the joy that's mine, for the blood has never washed their sins away. Though they sing in heaven, there will come a time when silently they'll listen to me sing. Amazing grace, it's the song holy angels cannot sing. Amazing grace, how sweet the sound. It's the song holy. Eles não podem cantar. Eles ficam quietos. Olham um para o outro. Deus ganhou uma família. Uma família que é eterna. Adão tinha vida física. Você tem vida eterna. Sua vida estava segura na fragilidade da sua obediência. Nossa segurança não depende da nossa obediência, mas da obediência de Cristo. Como isso nos dá felicidade, repouso e paz. Tranquilidade, descanso. Você me acompanha? Jesus, a segunda pessoa da divindade, ganhou mais através da cruz do que da criação. Se Adão nunca tivesse caído, se Adão tivesse obedecido, hoje, Jesus não vestiria a coroa do Redentor. Ele teria a coroa do Criador, ele teria a coroa do Rei dos Reis, ele teria a coroa do Rei dos Judeus, mas não do Redentor. Mas hoje ele é o Redentor, e ele ama ser o Redentor. Ele se alegra por essa posição de Redentor. A propósito, nas próximas semanas, vamos analisar a palavra Redentor. Falaremos sobre a redenção. Quando você é redimido, você é restaurado. Este ano vamos estudar a palavra redenção, entendê-la melhor, porque a forma como Deus restaura a nossa vida é pela compreensão que produz a fé no poder redentor de Deus. Amém? E Jesus recebeu algo que não possuía. Se Adão ficasse na obediência, ele não teria uma noiva. Mas agora ele tem uma noiva que procedeu do seu lado. Aleluia! O Espírito Santo, a terceira pessoa da divindade, também lucrou. Sua alegria não é para habitar num tabernáculo ou um templo como o de Salomão, feito de pedras frias. Não, sua alegria é habitar nos filhos dos homens. E hoje ele habita em nós. Se Adão não tivesse caído, isso nunca aconteceria. Essa intimidade que temos com o Espírito Santo. Deus lucrou. É por isso que a Bíblia usa a expressão muito mais. O que Cristo fez foi muito mais. Ele adicionou 120%. Agora vamos falar da ofensa contra o homem. Já falamos da ofensa contra Deus. Você está aprendendo? Vamos falar agora da ofensa contra o homem. Levítico, capítulo 6, foi uma lista longa. Deus falou com Moisés os pecados que o homem comete contra o homem. A primeira ofensa era vertical, contra Deus. A segunda é o homem pecando contra o homem. É claro que qualquer pecado é contra Deus. Por isso diz que pecamos contra Deus quando ofendemos o homem. Veja aqui, tem uma lista muito grande, não vamos falar de tudo, porque nós não temos tempo suficiente para isso. Eu vou pular aqui. Verso 4, quando assim pecar, tornando-se por isso culpado, terá que devolver o que roubou. No nosso caso, não somos nós que restituímos. Quem é que restitui por nós? Quem devolve o que não roubou? Jesus. Ele é o nosso substituto, o Senhor Jesus. Terá que devolver o que roubou ou tomou mediante extorsão, ou o que lhe foi confiado, ou os bens perdidos que achou, ou qualquer coisa sobre a qual tenha jurado falsamente. Fará restituição plena e acrescentará isso 1/5 do valor. O pleno valor é 100%. Fará restituição plena e acrescentará 20%. Para que a parte que foi roubada saia com lucro. Em outras palavras, seria melhor para o diabo não ter atacado você, porque agora você tem mais. Teria sido melhor para os inimigos de Israel não terem atacado. Antes eles tinham as colinas de Golã. Agora Israel tem as colinas de Golã. Israel diz, nem pensar.
Não vamos sair. Amém? Cada vez que Israel é atacado, consegue mais território. E tudo que acontece com Israel natural, Deus usa como lição para nós. Quando o diabo ataca, procure os despojos. Procure o lucro. O diabo tem que pensar 2 vezes antes de atacar. Ele espera que você não frequente a igreja New Creation e escute as pregações do pastor Prince. Certo? Assim ele espera. O fato é, porque ele atacou, porque ele tentou Adão, Deus lucrou. E com respeito ao homem, o homem agora é uma nova criatura, com vida eterna. Adão perdeu o controle da terra, nós ganhamos o controle dos céus e da terra. Adão nunca foi herdeiro, nem co-herdeiros, nós somos co-herdeiros com Jesus Cristo. Quando o homem peca contra o homem, mesmo quando ele é enganado, mentem para ele, o defraudam, é enganado, Jesus devolve o que ele não roubou. Ele não enganou, ele não roubou, mas ele assume a posição de substituto, tanto para com Deus, para que Deus lucre, tanto para com o homem que foi roubado, para que ele lucre. Eu amo isso. 5 vezes em Romanos 5 diz, muito mais, muito mais, muito mais, muito mais, muito mais. Já lemos Romanos 5,17, se pela transgressão de um homem a morte reinou por meio dele, muito mais. Aqueles que recebem a provisão da graça reinarão em vida, muito mais. O que Cristo fez por nós é muito mais. Pense nisso, irmão. Se foi roubado, essas promessas são suas. Se você conseguir enxergar. Alguns querem ser responsáveis por tomar de volta. Temos que guerrear contra o diabo. Temos que quebrar os seus portões, atacar os seus portões, entrar no seu palácio e tomar o que ele nos roubou. Amigo, você não é Jesus. Está assumindo um peso desnecessário. A obra foi feita e Jesus fez. Alguém mais forte do que o diabo entrou no seu território e tomou o que foi roubado. A expressão 1/5, voltemos ao texto, pagará o pleno valor mais 1/5. Temos aqui a lei da primeira menção. Você que me acompanha há algum tempo sabe que existem diferentes leis de interpretação bíblica e uma dessas regras é a lei da primeira menção. Qualquer assunto mencionado pela primeira vez na Bíblia tem um significado importante. Sabe qual foi a primeira vez que essa expressão foi mencionada? Na história de José. A história de José, um tipo de Cristo. O que aconteceu foi que Faraó teve um sonho, e o sonho foi tal que ninguém podia interpretar. Assim trouxeram José, que era escravo naquela época, trouxeram José da prisão, e Faraó contou o sonho, falou sobre as 7 vacas, sobre as 7 espigas. José disse, os primeiros 7 anos serão anos de fartura. Os 7 anos seguintes serão anos de fome. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, com respeito a esse próximo ano. Deus fará algo por você, não importa o que aconteça no mundo, a plenitude mais 1/5. Você terá 120%. Certo? Aconteceu no ano da fome. Aconteceu no ano da fome. Mais uma vez, aconteceu no ano da fome. Assim, José disse, Faraó, faça isso. Encontre um homem sábio e entendido. E durante os 7 anos de fartura, guarde da colheita, 1/5 da colheita, 20%, armazene em algum lugar. É um bom princípio para as suas finanças. O aumento vai surpreender você. Se você diz não tenho dinheiro, tente o princípio de José. Ele guardou 1/5, é a primeira menção disso. E você sabe o que aconteceu. Vieram 7 anos de fartura, as pessoas comeram, então chegaram os anos da fome. E quando os 7 anos de fome chegaram, Faraó estava sentado no seu trono dizendo, eu não sabia o que aconteceria com o meu país. Que fome terrível. Eu vou perder meu reinado, vou perder tudo. Então José veio e abriu celeiros para o povo. Você tem que entender algo a respeito do faraó daqueles dias. Ele era como a rainha da Inglaterra. Ele possuía
o controle do reino, mas o povo era independente dele e ele era independente do povo. Ou seja, ele não era dono das terras, como a rainha da Inglaterra. Ela é a rainha da Inglaterra, mas não é dona das propriedades e da terra do povo. Como o presidente americano, ele é o presidente dos Estados Unidos da América, do país inteiro. Mas ele não é dono da sua casa, das suas propriedades e da sua terra. Você entende isso? Assim José, com sabedoria, veio e armazenou todos esses grãos e vendeu ao povo por dinheiro. Ao final do ano, o dinheiro do povo acabou, mas precisavam da comida. E José disse, o que vocês têm? Eles disseram animais. E José comprou os animais em troca dos grãos, certo? E então, depois dos animais terem acabado, vieram José e disseram, temos nossa vida e nossa terra. E José disse para eles, eu vou lhes dar sementes, e ele lhes deu sementes para plantarem. E José disse, no final do ano, quando chegar a hora da colheita, 1/5 pertence a Faraó. Você me escuta? Continuavam tendo a terra, mas 1/5 do que ela produzia pertencia a Faraó. Mas o que restar da colheita é de vocês. 80% é de vocês. 20% é de Faraó. Tá bom? No final do ano, o povo estava feliz porque tinha 80% da colheita. Você pode ler na Bíblia, eles disseram, José, você salvou as nossas vidas. José os ensinou a serem empreendedores. José não simplesmente deu grãos. José vendeu grãos. Homens de negócios, escutem, se continuarem dando, um dia não terão nada, mais para dar. Mas deixa para lá, essa é uma outra mensagem para homens de negócio. As pessoas no mundo não entendem, mas esse é o sistema de Deus. Assim, eles disseram, você salvou nossas vidas. Ele os ensinou a serem empreendedores. Ele disse, todos os anos 1/5 vem para Faraó. O resto é de vocês. Ele disse, vocês podem, junto com suas famílias, usufruir os 80%. O restante, mas a 5ª parte pertence a Faraó. Todos os anos, Faraó recebia 20% de uma terra que ele não possuía. Um dia ele parou e pensou, quando a fome chegou, eu pensei que tudo tinha terminado. Eu pensei que o meu reino havia chegado ao fim. Meu reinado havia acabado. Mas eu me alegro pela fome. Agora eu tenho 1/5 do que eu não tinha. Eu tenho algo que eu não tinha durante os anos de fartura. E os anos anteriores, eu tenho lucro. Vocês me escutam, irmãos? Aqui está a lei da primeira menção, 1/5. O pastor Henry é o maravilhoso pastor na nossa igreja. Grande homem de Deus, com incríveis dons que Deus lhe tem dado na área da cura. Quer saber mais sobre cura? Converse com ele. Só ficar na frente dele, você é curado. Eu me lembro que há muitos anos atrás, o pastor Henry, vou ser muito cuidadoso na escolha das minhas palavras. Ele não foi enganado, mas ele foi levado a acreditar em alguns investimentos. Ele foi levado a investir, não em bons investimentos como o mercado de ações, mas quem o levou a isso não contou toda a história e ele foi enganado. Não tem outra palavra para usar. E o pastor Henry já conhecia a respeito da restauração. Eu lembro dele me dizer, eu vou receber 7 vezes mais. E quando ele reivindica, você pode ver no rosto dele. Eu reivindico 7 vezes mais. Igreja, não muito depois disso, em alguns meses, eu vi com os meus próprios olhos, exatamente 7 vezes mais ele ganhou. Em dinheiro, em dinheiro. Nesse caso foi dinheiro vivo, mas nem sempre a restauração é dinheiro. Pode ser na mente, nos relacionamentos. Você perdeu alguém que você pensava iria se casar com você. Ei, Deus tem alguém bem melhor para você. Ele tem alguém melhor do que o namorado que você tinha. Amém? Eu perdi essa garota, ela me deu um chute, pastor Prince. Deus tem para você alguém que não vai te chutar. Você vai receber tanto que depois, quando você olhar para aquela garota, você vai dizer, graças a Deus pela minha esposa. Esse é o lucro que você vai receber.
Pastor, é fácil o senhor dizer isso. Sua vida é tão abençoada. Pastor, eu perdi uma criança. Não é fácil para mim e para minha esposa. Deus vai restaurar o seu filho. É fácil para o senhor dizer isso, pastor. Deixe-me dizer algo. Eu tenho um filho, seu nome é Justin. Veja esse vídeo dele. É um vídeo recente, com os seus brinquedos. Ele pensa que é o professor. That's right. Justin, you want to show her how to put the semicircle? This one. You want to try? Let go. Let go. Yeah, very good. That's the way. That's Esse é o Justin. Ele diz para a mãe dele que ele não está lá para aprender. Ele é um auxiliar. Ele diz para sua mãe que ele é um auxiliar. Mas Justin, deixe-me dizer, Justin, você está vendo a restauração. Justin David Prince é restauração de Deus. Antes dele, minha esposa ficou grávida por 9 semanas. Estávamos ansiosos pelo bebê quando seu coração parou de bater. Foi um momento trágico. Nunca vi minha esposa chorar como ela chorou. Eu estava lá, nós choramos, nosso coração se quebrou. Nessa hora você não deve dizer por quê, se conseguir. Eu me lembro anos atrás, quando um casal perdeu o filho na igreja, eu disse, Deus, me dá uma mensagem para esse domingo. E Deus me deu a história de Davi quando ele perdeu o seu filho, mas o seu filho estava vivo e ele o perdeu. E Davi disse, esse bebê não virá a mim, mas um dia eu irei a ele. Eles não se perdem, eles estão vivendo em algum lugar, onde nunca serão atacados pelos vírus, nunca experimentarão as adversidades ou estresse. Assim eu tenho 3 filhos. Eu entendo quem passou por isso, e eu esperei a hora certa de falar, porque eu queria que meu próximo filho nascesse, antes de compartilhar. E eu esperei mais um tempo, e eu sou suspeito de falar, mas eu vejo nele os 120% que Deus me deu. Vejo que ele é uma criança incrível, ele ama aprender, ele ama dançar. A coordenação é herança da sua mãe, a inteligência vem do outro lado. Você está vendo a restauração. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Não se desencoraje se você perdeu algo. Não pergunte por quê. Isso vai levar você para baixo. Um dia no céu vamos entender tudo. Amém? Mas aquela criança ou o marido não se perderam. Eles se mudaram. Amém? Meu filho continua a crescer no céu. Amém? Eu me lembro que depois eu falei com o Senhor e disse, Senhor, restitui nosso filho. E eu reivindiquei 120%. Eu pedi, em nome de Jesus. Glória a Deus. Isso vai acontecer com você. Não desista. Essa mensagem é para aqueles que perderam algo, mas ainda assim vão ganhar. Porque Deus é o Deus da restituição. E esse ano vai ser o ano da restituição. Amém, irmãos? Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos concluir. Mas, pastor, como é que eu me posiciono adequadamente? Como eu me posiciono? Cristo fez tudo. Primeiro você tem que conseguir uma farda, camuflagem, uniforme. Depois você tem que alugar um helicóptero. Depois você precisa voar bem alto e entrar em guerra espiritual com o diabo e pegar de volta tudo que ele roubou. Não, não, não. Não, igreja, não. 1000 vezes não. De jeito nenhum. A batalha já foi ganha.
Nossa luta é a luta da fé. Nossa luta é descansar, descansar na obra concluída por Jesus. Não temos que lutar pela vitória, lutamos porque conquistamos a vitória. É a luta da fé para crer. Porque precisa fé? Porque a evidência visível, os sintomas físicos não parecem corresponder com a restituição, mas não é uma batalha de sentimentos, é uma batalha de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Deus me mostrou algo no meu sonho. Não sei se vocês já entenderam a restauração. Naquela manhã, no meu sonho, eu vi a palavra restauração, mas eu também vi a palavra descanso. Você sabia que a restauração inclui o descanso? Eu nunca tinha parado para pensar que a restauração inclui o descanso. Até que Deus destacou a palavra descanso para mim. E Deus então me disse que a restauração virá quando nós descansarmos. Veja aqui. Assim, temos que descansar e descansar na cruz. E Deus me deu um texto na Bíblia para validar o que eu estou dizendo, algo que eu nunca preguei antes e nunca vi antes. Mas Ele me mostrou isso no Salmo 23. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta, restaura-me o vigor. Você já notou que a expressão restaura o meu vigor está no meio de conduz e me guia? Me conduz no 2 e me guia no 3. Restaura-me o vigor vem entre essas duas expressões. Mas antes de restaurar o vigor, o que Ele faz? Primeiro, Ele é o seu pastor e você não tem falta de nada. Em verdes pastagens me faz repousar. Isso é descanso. E também alimento. Ele me faz repousar. A primeira coisa que Ele faz. O patrão diz, vá trabalhar. O Senhor diz, descanse. Coma dos pastos verdejantes. Não esqueça que você é uma ovelha. Pastos verdejantes significa comida. E me conduz às águas tranquilas. Eu gostaria que você estudasse o hebraico. A palavra tranquila no hebraico é manuka, que também quer dizer descanso. Ele me conduz às águas de descanso. Manuka, águas tranquilas, águas de descanso. Antes de Ele restaurar a sua alma, Ele quer que você esteja descansado. Ele quer você no lugar do descanso no que Ele fez. A verdadeira fé sempre se fundamenta no descanso. Você precisa descansar e não lutar contra o diabo. Descansar na sua vitória sobre ele, isso é fé. Isso é fé genuína. Quando Ele restaura a sua alma, Ele guia você às veredas da justiça. Muitos pastores e líderes querem que o povo caminhe nas veredas da justiça, mas muitos tropeçam, não têm forças. Se for Israel, verá que a vereda da justiça está numa montanha e as ovelhas têm que circular aquela montanha. Isso exige força para subir a montanha. Se elas não estiverem descansadas, não terão o vigor necessário para subir. Pastores e líderes, precisamos pregar sobre descanso, não a inatividade, mas pregar a verdadeira atividade. Nossa maior atividade deve ser descansar e deixar Deus assumir. Isso nos leva para o último versículo, que é o que eu já mencionei. Ruth veio para casa, depois de ter espigado no campo, ela encontrou um homem que se apaixonou por ela, o dono do campo, Boaz, um tipo de Cristo, e ela tipifica eu e você, os crentes. E Noemi é um tipo de Israel. De qualquer forma, ela voltou e ainda faltava algo. Boaz não tinha proposto. A proposta tinha sido feita, na verdade, mas ele não tinha ainda executado a proposta. E ela estava preocupada porque a terra estava em jogo. A terra de Noemi. Se ele não se casasse com Ruth,
ela perderia a terra. E esse foi o conselho que Noemi disse para sua nora Ruth. Nora, porque ela era casada com seu filho que havia falecido. Ruth 3,18. Agora espere, minha filha. Diga, agora espere. Uma vez mais. De novo. Espere, minha filha, até que saibas como irá o caso. Caso no hebraico é dabar, que quer dizer palavra. E o Senhor disse para mim, diga ao povo que não é necessário saber tudo o que irá acontecer durante o ano. Se Deus revelar tudo, teremos medo. Se soubermos tudo, não vamos viajar. Deus não revela tudo, só o que é necessário. Hoje Ele vai revelar algumas coisas e depois, nos dias que virão, Ele vai revelar outras coisas que são importantes. Só o que é necessário, Ele vai revelar. Para você se preparar. Deus não vai satisfazer os curiosos. Muitas vezes as pessoas recebem o que Deus mostrou e, ao invés de terem fé, elas se enchem de medo. Sou grato porque Ele não mostra tudo. Eu sei de coisas que não vou revelar. Eu disse algumas coisas nas últimas semanas que não vou mais repetir. Porque podem causar medo. Ok? Eu decidi não compartilhar. E Noemi disse, espera até que você saiba qual é a palavra. Até que saibas como irá o caso. Porque aquele homem não descansará até que conclua hoje esse negócio. Porque o homem não descansará. Quem é esse homem? Boaz, um tipo de Cristo. Em outras palavras, Boaz faria tudo, concluiria o negócio se Ruth esperasse. Foi desse versículo que eu tirei essa expressão. Para aqueles que estão citando sem saber de onde vem, o que eu sempre digo, quando você trabalha, Deus descansa. Quando você descansa, Deus trabalha. Se não sabia de onde veio, muitos anos atrás, nos anos 90, eu retirei desse versículo. Quando esperamos, o homem, à destra de Deus, age. Quando nós trabalhamos, Ele descansa. Eu não consigo viver se Deus não trabalhar em todas as áreas da minha vida. Nas áreas que você está trabalhando, Deus descansa. Nas áreas que você descansa, Deus trabalha. Alguns estão dizendo, pastor, mas isso é uma vida de preguiça. Não, 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 não. É uma vida de atividades dirigidas, onde Deus guia você. Não é vida de inatividade, mas atividade dirigida pelo Espírito Santo. Faça somente o que Ele mandar. Muitas vezes Ele vai dizer, senta. Muitas vezes Ele diz, senta. Descansa. Respira. Alguns estão segurando. Solta. Me preocupei porque estão ficando roxos. Sua restituição está chegando. O homem não vai descansar até que conclua hoje esse negócio. Amém, irmãos? Vai ser um ano maravilhoso. Um ano repleto de restituição. Igreja, dê a Ele louvor, aleluia. Eu quero orar por você agora. Eu quero orar para que Deus preserve e proteja você. Algumas coisas eu não sei. Não sei de tudo que acontece aqui na terra. Mas uma coisa eu sei, um dia saberei mais do que eu sei agora. E, por algum motivo, eu sei que tem a ver com aliança também. Mas Deus, muitas vezes, não se move até que oramos aqui na terra. Tem a ver com aliança. Vamos orar como fez Jabes. Que sua mão esteja sobre nós para nos livrar da tragédia. Livrar da adversidade. Pastor, mas eu não sei orar assim. O Senhor nos ensinou a orar assim. Não nos deixa cair em tentação. Não quer dizer que não vamos ser provados, mas Ele nos mandou orar. Eu vou orar como Ele nos ensinou. Você está pronto? Mas antes, se houver alguém aqui, ou pela televisão, que nunca recebeu Cristo, nunca colocou sua confiança em Cristo como Salvador pessoal, amigo, hoje Deus está aqui e diz, esse é o meu filho, eu o dei porque amo você, ele morreu por você na cruz, por você,
e como você, para que toda a condenação e toda a punição do Santo Deus não caísse sobre você, porque caiu sobre o seu substituto. Porque esse Santo Deus também é definido na Bíblia como Deus que é amor. E Deus amou você, mas não negocia a sua santidade, por isso alguém tinha que morrer, e o Deus infinito deixou a eternidade e se tornou um bebê com o propósito de nascer para morrer. Oferecer seu corpo, um corpo perfeito, para que você tivesse uma vida impecável. Ele se tornou cordeiro, imaculado por você. Ele morreu na cruz e no terceiro dia ressuscitou. Se você nunca colocou sua confiança em Cristo, faça essa oração agora. Diga: Pai Celestial, que dádiva, que maravilhosa dádiva. Meu Senhor Jesus Cristo, que o Senhor enviou para morrer na cruz como o meu substituto. Ele levou os meus pecados, minha maldição, minhas punições. E Ele concluiu tudo na cruz. Assim hoje, porque Jesus ressuscitou, eu estou aqui, nele, altamente favorecido, coroado de bondade e bênçãos. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus, aleluia. Fique de pé agora. Aleluia. Eu acredito que essa oração marcará esse ano. E trará a você direção e bênçãos para a sua vida. Existe algo que muitos não entendem. Deus não força proteção sobre você. As pessoas não entendem isso. Mas não é assim. Não é o que será, será. Tudo tem a ver com a queda do homem. Deus deu a terra para o homem e ele o traiu. O diabo assumiu. Jesus veio e redimiu tudo. Depois Jesus disse: vão em meu nome, orem ao Pai em meu nome. Assim, irmãos, não tenha a sua vida como certa. Não tenha esse ano como certo. Amém? Vamos orar para que Deus os guarde, porque não podemos nos proteger. Você não pode se proteger. Diga com humildade: eu não posso me proteger. Não posso deixar de orar. Você entende? Oramos a um Deus que conhece o futuro, o final, antes do começo. Ele sabe tudo que o diabo prepara contra nós, mas Deus não é contra nós. O diabo é. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos orar e confiar nele. Pai Celestial, chegamos à sua presença, nessa igreja, e onde o povo de Deus se reúne. Nossa igreja na cidade de Dallas, no Texas, e todos os que assistem, Pai, este ministério, através da televisão. Pai, diante do Senhor, nós pedimos pelo ano de 2015, que seja um ano de restauração gloriosa e total. As trevas cobrem a terra, mas vemos a sua luz brilhar sobre nós. Sua glória pode ser vista sobre nós. Que o rosto de cada um de nós brilhe como o rosto dos anjos. Um rosto glorioso esse ano. Pai, obrigado, porque tudo que nós perdemos, seja a nossa saúde, sejam nossos entes queridos, ou nosso relacionamento com o Senhor, ou a comunhão que tínhamos com o Senhor, Pai, recebemos total restituição, 120%. Aleluia. E eu declaro para vocês que nos dias que virão, quando presenciar o que o mundo chama desastre, o que o mundo chama azar, você abrirá seus lábios e dirá: Pai, restaura. Quando você começar a experimentar as aflições dos filhos de Adão, sentir dor,
sentir o medo no coração, olhe para Deus e diga: restaura. Se você ouvir as palavras dos homens dizendo que você já passou da idade para que isso aconteça, você não é mais jovem como era antes, para que algo aconteça, o Senhor diz para você: clame a mim por restauração, e eu vou restituir dias de juventude. Restaurarei os anos que foram consumidos silenciosamente, secretamente ou abertamente. Não importa como perdeu, eu restituirei. Se você tiver fé para dizer em todas as situações que enfrentar este ano: Pai, restitui. Porque a obra foi realizada, a vitória conquistada, e a glória devida ao meu Filho, pela maravilhosa vitória final, e por toda a eternidade Ele será louvado por tudo que fez e não o que o homem fez, diz o Espírito. Pai Celestial, no nome de Jesus, nos submetemos nessa noite ao amor de Deus, à sua graça. Sob as asas do Altíssimo, colocamos os nossos filhos, nossos amados, sob a sombra do Shaddai. E nós pedimos e declaramos que o Senhor é nosso refúgio e nossa fortaleza. Guarda cada um de nós, Senhor, que estamos aqui sob a tua sombra, tão próximo do Senhor na terra de Gozém. Agradecemos, Pai, por essa intimidade que não foi conquistada por nossas obras, mas pelo sangue do Cordeiro. Pedimos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que o Senhor nos guarde, e os nossos amados, e os nossos filhos. Guarda nossas famílias, seguros e protegidos. Quando viajamos, quando voamos, quando nos movemos, Pai, mesmo na nossa vida diária, coloca-nos no lugar certo, na hora certa, no voo certo, na condução certa. Coloca-nos onde o vírus não nos alcance. Coloca-nos no lugar certo, na hora certa. Ajuda-nos, Pai, a ser guiados pelo Espírito Santo. Que falemos pelo Espírito Santo. Restaura, Pai, nossas mentes. Restaura nossos corpos. Renova a nossa juventude. Restaura nossa saúde e nossa força. E, Pai, nós oramos em nome de Jesus, que ninguém que escuta a minha voz, que quer viver uma longa vida para servir Jesus, para ser usado na terra, morra antes da hora. Em nome de Jesus, aqueles que creem e os que querem, digam amém. Pai, estamos à sua presença, totalmente dependentes. Sem o Senhor, um pequeno germe pode nos matar. Dependemos do Senhor. Obrigado, Pai, pelas bênçãos este ano. Damos louvor, glória e honra. Nós o amamos, Deus. Senhor Jesus, obrigado por morrer em nosso lugar. E porque o Senhor se ofereceu por nós na cruz, o Senhor restituiu para Deus 120% mais louvor, glória e adoração do que Deus perdeu quando o homem pecou. E o Senhor restituiu para a minha família, para as nossas famílias e para todas as pessoas 120% mais saúde, bênção, imunidade, incorruptibilidade, proteção, favor, sabedoria, prosperidade e unção. Em nome de Jesus, recebemos 120% mais. Em nome de Jesus. E todos digam amém. Deus o abençoe. Deus o abençoe. Você dirá nos dias vindouros: me alegro porque isso aconteceu. Eu lucrei. Deus abençoe a igreja.
Obrigado por sintonizar no programa de hoje. Esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida. Para mais informações sobre o programa da Igreja New Creation, acesse o site ncctv.org.sg. Lá você poderá se inscrever para receber um devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através desses devocionais. Acreditamos que seu dízimo pertence à igreja que você frequenta e oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.